E trouxemos também ao Meio Dia em Brasília, ele entrou ali no Meio Dia mais cedo, mas a entrada dele agora, nesse momento, Felipe Hermes, que é colunista da Cruzoé, também especialista em mercado financeiro. Tudo bem, Felipe Hermes? Seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Opa, tudo bem, Kiss? É um prazer voltar aqui. Sempre um prazer falar com vocês, com seu público bastante qualificado. Gosto desse tipo de discussão, sempre útil. Sem dúvida, Felipe, você já é membro de carteirinha aqui do Meio Dia em Brasília. E, Felipe, o que aborda essa coluna sua? O que você fala em relação ao agro brasileiro e também trazendo essa vertente aí para o MST, já que há toda essa ofensiva do MST em cima dos produtores, em cima do pessoal do agro, tem esse embate aí que está acontecendo, que a gente está acompanhando. Qual é a análise que você faz no seu artigo, na sua coluna, Felipe? Bom, eu acho que se eu pudesse resumir a ideia do artigo, é trabalhar um pouco no setor de produtividade, né? A produtividade brasileira, ela está estagnada desde 1980, a riqueza média produzida por cada trabalhador não cresce, e a gente sabe o tanto que isso causa de problema, porque na medida em que o trabalhador brasileiro ele não produz mais riqueza, a gente vive numa luta para distribuir a riqueza que já é produzida. Então a gente vai ter essa discussão por aumento de salário mínimo, a discussão pelo salário de homens e mulheres, porque em boa medida o salário das pessoas não cresce, né? Você tem um estudo do IPEA, por exemplo, que mostra que entre 1987, 1986 e 2017, o salário médio no setor privado, quando considerado a inflação, ele caiu 4%. Ou seja, os trabalhadores, em quase 40 anos, ou pouco mais de 30 anos, passaram a receber menos no Brasil. E isso gera problemas imensos, além de favorecer um populismo por parte do governo, na medida em que a população passa a se tornar mais necessitada de auxílios, enfim, todas as questões que a gente vê no Brasil hoje. E dentro dessa situação eu busquei trazer um pouco daquilo que funciona de fato no Brasil, daquele setor que cresce como nenhum outro no Brasil, que é o setor primário, de agropecuária e extrativismo, ou seja, a gente tem um setor primário bastante produtivo e que cresce 7 vezes mais do que o setor industrial e setor de serviços no Brasil, e com algumas características próprias, né? Muitas pessoas vão dizer que o setor agrícola ele cresce porque o governo subsidia ou porque o setor tributário favorece o agro. E quando a gente olha para as causas fundamentais desse crescimento, o fato de o setor agrícola agregar bastante tecnologia e ter uma competição internacional que favoreça a sua produtividade, a gente vê que o governo ele tenta, de certa forma, se apropriar de um sucesso que não é propriamente dele, né? Porque todos os setores brasileiros, todo mundo que tem poder, dinheiro e voz para falar no Congresso, busca o seu próprio benefício tributário, sua desoneração fiscal, crédito favorecendo. Então, não é exatamente isso que torna um setor produtivo e desenvolvido, né? Não é o fato de ter um banco estatal ajudando, porque isso a gente tem em todos os setores. O agro ele tem essas características próprias, especialmente na competição internacional. O Brasil, desde 2000, ele apresenta um crescimento de produtividade maior do que outros países, como Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, que são grandes produtores agrícolas também. O Brasil lidera em termos de produtividade. Então, eu acho que, fundamentalmente, a ideia do artigo é tentar entender por que a gente olha muito pouco para os nossos exemplos bem-sucedidos e foca naquilo que virou notícia hoje, por exemplo, em reativar pela 7ª ou 8ª vez, já me perdi nas contas, a nossa indústria naval, né? Ou então, por que a gente está discutindo o preço do carro popular no Brasil,
se a gente está há 6, 7 décadas subsidiando a indústria automotiva e ela não se torna mais produtiva, o carro não se torna mais barato, a gente não consegue criar uma indústria naval brasileira. Então, a gente está olhando, repetindo erros do passado e ignorando os casos de sucesso que a gente teve na economia brasileira. Felipe Hermes, uma informação que eu acho que vale a pena a gente lançar aqui, é se você dá lança luz sobre diversos temas, inclusive sobre a questão da tecnologia, o agro e tecnologia. E eu vou puxando aqui para um tema que a gente tem visto que o governo tem se esforçado aí para tentar fazer uma ponte com o agronegócio, né? Hora ou outra ele busca ali a proximidade, faz uma reunião e tal, tem feito esse esforço, mas em contrapartida ele não larga o osso aí de apoio ao MST. Até que ponto esse jogo duplo aí que o governo tem feito, que especialmente o presidente Lula tem feito, de um lado afaga o agro, do outro também tenta acalmar os ânimos do MST, pode vir a prejudicar e, de fato, distanciar o agro do governo para a implementação de novos projetos em prol do setor? Eu acho que essa é uma tática que o Lula sempre fez. O Lula é o cara que vai no Sindicato dos Operários, fala mal dos bancos e depois vai na Febraban e fala que o país precisa disso e daquilo que, enfim, os banqueiros querem ouvir. Ele fala o que todo mundo quer ouvir. A diferença é que agora ele está fazendo isso numa época de redes sociais, né? Então a gente sabe o que ele falou na conversa com o MST, a gente sabe o que ele falou na conversa com o Agro, e a gente vai chocar as duas falas e elas são incoerentes, né? Eu lembro, acho que durante a campanha mesmo, que o Lula foi falar com os petroleiros e teve um determinado momento em que ele ficou extremamente irritado porque as pessoas não paravam de gravar com o celular. E isso mostra muito essa visão do Lula de fazer política, tentando ser o grande conciliador de classes, né? Mas, respectivamente ao agro, eu acho que existe um entendimento bastante forte de base ideológica na formação do PT e de boa parte da esquerda, tem uma origem marxista também, de ver a indústria como o único setor capaz de levar ao desenvolvimento. Dentro da teoria marxista, em que tudo é robotizado, em que as horas de trabalho elas são computadas, existe muito pouco espaço e apreço por outras formas de produção que não aquela linha de produção tradicional da indústria, né? Dentro dessa lógica de valor do trabalho, isso ele passa para toda a base intelectual do PT, acadêmica do PT, e a gente fica preso nessa ideia de que a gente precisa ter uma linha de produção e uma indústria forte, uma indústria desenvolvida para competir com o resto do mundo, e a gente ignora outros exemplos bem-sucedidos. E mais do que isso, a gente, quando olha para a indústria, entende muito pouco o que pode melhorar a indústria brasileira. A gente não pensa, nunca pensou, pelo menos durante o primeiro e o segundo mandato Lula, ou durante o mandato do primeiro governo Dilma, que foi um mandato bastante próximo da Fiesp, né? Dilma e a Fiesp fizeram uma tabelinha em boa parte do seu primeiro mandato, mas não atacou as causas da baixa produtividade da indústria brasileira, né? A gente nunca olhou para o fato de que a indústria brasileira ela importa pouco tecnologia, ela não compete com o resto do mundo, que é exatamente o que o agro faz. Então, durante o governo Dilma, a gente teve aquele 11 de setembro no setor elétrico, que buscava diminuir o preço da energia em 20%, o que acabou gerando um prejuízo de 100 bilhões de reais. A gente teve fraude no índice de inflação por meio de congelamento de preço da Petrobras. A gente teve diversas medidas, o Programa de Sustentação do Investimento, carinhosamente apelidado de Bolsa Empresário, destinou 1,2 trilhão de reais às 1.000 maiores empresas no Brasil, mas a gente não pensou em... A gente teve também a desoneração da folha, que é um fator importante para a indústria, que posteriormente o estudo do INSPER mostrou que custou 500 bilhões de reais
e não gerou nenhum emprego a mais. Mas a gente não olhou para essa baixa intensidade de tecnologia, o fato de que é muito difícil para as empresas, para as grandes indústrias importarem tecnologia do exterior. Então, por exemplo, se você olha para a reforma tributária do API, que é possivelmente aquilo que o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda vai se empenhar agora, um dos pontos centrais é que ela desonera investimento. Então, essa reforma tributária, você pega o que você gasta com máquinas e equipamentos e você usa na base de cálculo para deduzir o seu investimento. Se isso tivesse sido implementado há 15 anos, ao invés de o governo simplesmente enxurrar o mercado de crédito, a gente teria tido um impacto certamente muito mais positivo do que a gente teve com todas essas medidas que levaram ao governo Dilma a criar a Grande Depressão brasileira. Maravilha. Eu estou vendo aqui, estou dando uma lida no artigo do Felipe Hermes aqui, e ele fala um dado interessante aqui para vocês, é que embora todo esse contexto de nenhuma valorização ao agro e tudo que o agro tem feito, né, as evoluções trazidas, o agro ainda segue crescendo e segue sendo o único setor a apresentar ganhos relevantes de produtividade. Está aqui no artigo do Felipe Hermes. A gente tem que ficar por aqui, Felipe, o horário já está avançado, mas agradeço muito a sua participação. O chat aqui, ó, diversos comentários positivos aí a você. A Neuza botou muito boas observações. A Patrícia botou excelente. A Nina também concordou com você. Logo mais cedo, o Valdeci falou excelente programa, agradecendo você aí por essas contribuições e por trazer esses dados em relação ao agro brasileiro. Obrigada, Felipe Hermes, pela gentileza. Obrigada pela participação no Meio Dia em Brasília. Muito obrigado e fico sempre à disposição para a gente falar desses assuntos. Obrigada. Divertidos. E a gente conta com você, sem dúvida. Valeu.